fazer um exercício aqui de pensamento. Imagina se um dia então tem o Coringa 2 e aí ele ganha um daqueles subtítulos geniais que a gente vê aqui nos cinemas brasileiros. Então a gente muito bem poderia ter, por exemplo, Coringa 2. A palhaçada está solta. Soltem os palhaços. A palhaçada final. Palhaços sem limites. A palhaçada continua. E o mais triste de tudo isso, imagina se esse filme realmente existe e ele ganha um desses subtítulos. Eu consigo imaginar isso acontecendo. Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar de uma possível aí notícia que vai ter uma continuação do Coringa. Coringa 2. Caraca, Marcelo, o que tu tomou hoje? Como assim continuação do Coringa? Eu sei, a gente pode estar exagerando aqui, mas é uma notícia que surgiu e a gente aí vai aproveitar até para comentar e fazer um exercício de pensamento do que poderia ter nessa sequência. A notícia veio recentemente aí de um site chamado We Got This Covered. Esse é o site que vive aí de conseguir furos aí de notícias sobre bastidores de grandes produções de Hollywood. Eles, por exemplo, dão umas dicas quentes, como por exemplo que Amanda Waller ia estar nesse novo Esquadrão Suicida, e ela realmente estava. Mas eles também noticiaram, por exemplo, lá que o Mahershala Ali, né, aquele ator conhecidíssimo, ia ser o Gordon no The Batman, que acabou não acontecendo. Então não dá pra confiar que isso é 100% certo, né? Muito mais como um grande rumor. O que eles noticiaram no site é que eles têm uma fonte dentro lá da Warner. Essa fonte garantiu que um Coringa 2, né, uma sequência aí do Coringa do Todd Phillips, está já em estádios iniciais de planejamento. Ou seja, eles não confirmaram nada, por exemplo, se o Todd Phillips volta para a direção, se o Joaquin Phoenix também vai voltar como ator, não confirmaram nada disso. Eles só falaram que o estúdio ele tá interessado e tá já em processo de iniciar então planejamento de fazer uma futura sequência. E eu acho que essa notícia ela tem um certo fundamento, porque aí é só você pegar os dados aí do quanto de bilheteria o Coringa tá fazendo e levar em conta o quanto ele foi barato para ser feito. Para deixar isso bem claro aqui, vou mostrar mais ou menos o que foi uma reação do grande executivo da Warner aí ao ficar sabendo o quanto que o Coringa tá rendendo. Opa, beleza, você trouxe então os resultados aí das bilheterias das nossas recentes produções, né? Aquele filme lá do Coringa, eu nem lembro se a gente fez ele. Ah, a gente fez. Ele, a gente lançou, né? Beleza, ele se pagou pelo menos, né? A gente não perdeu nenhum dinheiro pelo menos, né? Esses números aí, eles estão certo mesmo? É isso? Não pode estar certo, né? Esse filme que a gente fez com os trocados no bolso, ele tá chegando no que a Mulher Maravilha de Esquadrão Suicida, que a gente gastou uma bolada de dinheiro, ele tá fazendo mais ou menos a mesma coisa? Então vem cá, me passa o telefone aí desse diretor aí que a gente vai conversar, porque eu quero mais uns 20 filmes desse. Ele falou que é filme e arte, filme único? Vamos ver que agora eu vou investir um pouco mais de dinheirinho aí, vamos ver se ele não vai fazer mais. Pois é, deve ter sido mais ou menos isso a reação desses grandes executivos da Warner ao perceber o sucesso que o Coringa tá fazendo. Lembrando, né, que o Coringa ele foi feito com um orçamento baixíssimo ali de 55 a 60 milhões de dólares. Isso é baixíssimo levando em consideração esse gênero, né, de filmes de super-herói. Na data que a gente tá gravando esse vídeo, o Coringa ele tá fazendo na sua bilheteria internacional, né, todo o mercado, mais de 800 milhões de dólares. Sério, pro tipo que foi o filme do Coringa, isso é impensável, sabe? Ele é um filme de 18 anos, é um filme que não teve quase nada de marketing, né? Ele não tinha aquele grande apelo, não tinha boneco, né, nas lojas, então não tinha aquele forte apelo que muitos, por exemplo, os filmes da Marvel têm. Isso comparado aí com outros filmes do gênero de super-herói, por exemplo, o Deadpool, né, os dois Deadpool e o próprio Logan, ele já ultrapassou essas produções que tiveram um orçamento muito maior que o do Coringa. Então, assim, de fato, o Coringa foi um enorme sucesso, levando em conta os custos de produção dele e o que ele tá fazendo aí na bilheteria, e vai ver o quanto ele vai fazer aí até fechar, né, o seu ciclo no cinema. Então nos deixando sonhar aí com 1 bilhão. Enfim, eu tô falando tudo isso em relação ao sucesso do Coringa nos cinemas para realmente sustentar essa ideia da continuação que os executivos da Warner vão querer, de fato, uma continuação desse Coringa. E aí, para dar mais indícios aí para uma continuação, nós tivemos umas declarações aí, tanto do Todd Phillips, que é o diretor, que o Joaquin Phoenix, que fez o Coringa, de que uma sequência não estaria totalmente descartada,
que realmente eles pensaram, né, enquanto eles estavam fazendo o filme, eles debatiam, eles conversavam entre eles sobre o que poderia acontecer com a história desse Arthur, desse Coringa, né, desse filme, no futuro, em outros filmes. Então, caso o Joaquin Phoenix até ganhe o Oscar, né, então isso daria mais vontade para ele voltar ao papel aí, quem sabe, eu não vejo como talvez o Todd Phillips não recusaria em fazer de novo um filme trabalhando com o Joaquin Phoenix. Mas, Marcelo, o filme ele foi tão fechadinho, né, ele funciona tão bem como um filme só, né, e sim, eu concordo com essa ideia, né, eu também acho que esse filme ele funciona só como um filme só. Mas, de novo, eu também pensava que um filme de origem do Coringa também não funcionaria sem o Batman, e eles foram aí me provar o contrário. Então a gente não tem como talvez descartar ou já não querer um outro filme, que daqui a pouco eles podem até se superar fazendo uma sequência desse Coringa, né? E nessa matéria que diz aí que a produção do Coringa 2 está já em estágios iniciais, ela diz que já tem uma premissa, assim, para essa história de que ela vai se passar anos depois do que aconteceu em Coringa. E esse é o único detalhe, assim, mais ou menos, de história que eles passam. E aí, entrando nessa ideia do que poderia ser uma sequência aí de Coringa, aí eu vou soltar aí o Marcelo Nerd de teoria, que aí a gente vai longe aqui. Porque, né, a gente tá sempre aqui no canal dando ideias, eu sei que o pessoal da Warner também gosta de assistir, então a gente vai dar algumas ideias aí do que a gente pensa que poderia estar numa sequência aí desse Coringa, o que ela poderia tratar. E antes de continuar esse vídeo, dá aquele joinha aqui que nos ajuda bastante no YouTube, comenta aí o que você acha que vai ser essa sequência de Coringa, se você quer ou não. Vai comentando aqui que também nos ajuda no YouTube. Valeu! E também não esquece de ativar o sininho aí de notificação do lado da sua inscrição aqui no canal para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. Então clica lá no sininho e ativa ele. E o que eu acho que é legal e importante frisar nessa sequência de Coringa é que este é um universo paralelo, um universo próprio do Todd Phillips e do Joaquin Phoenix. Ele não vai se ligar ou vai ter os mesmos personagens, por exemplo, lá da franquia do Batman, do Matt Reeves. Então, por exemplo, se tiver um Batman nessa continuação, ele vai ser diferente lá do Robert Pattinson, porque eu acho que vai ser uma outra pegada que a gente vai ter aqui. E porque eu acho que vai ser muito legal e vai ser diferente até do que a gente tem na Marvel, que a gente vai ter dois universos mega diferentes um do outro. Enfim, a primeira ideia pra Coringa 2, eu acho que pode envolver aí ter vários Coringas nessa sequência. Porque muita gente debate, né, se esse Coringa do Arthur Fleck, né, pela diferença de idade com o Batman que vai vir depois, ele não pode ser o mesmo Coringa que a gente tá habituado, aquele grande arqui-inimigo do Batman. Então, se eles estabelecerem isso, eles podem fazer uma coisa parecida com o que fez Gotham, né, o seriado, que é de uma pessoa, um indivíduo que inspira outros a no futuro virarem Coringa. Eu acho que aí nessa sequência talvez tenham grandes expoentes aí e grandes outras figuras que vão tomar o nome de Coringa. E aí o filme pode ser o Arthur Fleck saindo lá depois de Arkham e encontrando essa Gotham aí talvez dividida ou mega destruída por causa desses novos Coringas que foram esperados por ele. E aí teria que ver como que esses Coringas reagiriam com Arthur. Eles iam idolatrar eles iam ver ele como uma ameaça e também meter também o Batman nesse filme, né? Porque aí, como vai ser mais no futuro, já pode ter o Batman combatendo esses Coringas, ou daqui um pouco, para ficar mais bizarro ainda, fazer o próprio Batman atuando de certa forma ou cooptando junto com o Arthur para deter esses novos Coringas aí que foram esperados pelo Arthur lá no passado. Mas pode ser aí que o pessoal não queira ter vários outros Coringas, então tem uma outra ideia também que seria bem legal. E para essa outra ideia, para continuação de Coringa, eu só dou um nome de uma HQ: Batman Cavaleiro Branco. Sim, para vocês que acompanham o canal aí, já viram os nossos resumos aqui, essa é uma história muito boa. E muita gente que assistiu Coringa fez muita comparação com a pegada realista e o debate que essa HQ do Sean Murphy, o Batman Cavaleiro Branco, que é um universo à parte aí da DC, também faz. Pra quem não leu Batman Cavaleiro Branco, né, que é uma minissérie então da DC, ela traz um Coringa que se curou, ele não tá mais louco, e ele passa a se chamar Jack Napier, ele se torna uma pessoa até muito melhor, né, e Gotham começa a amar ele, porque ele começa a jogar todos os problemas que o Batman vem causando na cidade, que nesse universo o Batman ele já tá um pouco mais velho, e ele tá com uma pegada assim bastante de vilão, né, ele não tá mais ligando muito pros danos que ele causa, os danos colaterais que ele vai causando na cidade. Então nós temos uma inversão de papéis nessa minissérie, né? O Batman ele começa a ser visto como um grande vilão e o Jack Napier, que é esse Coringa, né? Ele começa a ser amado pela cidade porque ele começa a tratar dos problemas reais ali dos cidadãos, dos bairros mais desfavorecidos, né? E ele chega a concorrer como prefeito da cidade. E por uma sequência isso se encaixa muito bem, porque no final do Coringa nós vemos que uma grande parcela, principalmente as pessoas mais desfavorecidas, elas começam a idolatrar a figura do Coringa. E aí depois que anos se passam, né? Ele fica preso lá, a gente pode
pode ver as repercussões, né, que toda aquela confusão da cidade causou a ela. E quando o Arthur Fleck saísse lá do hospício, né, ele talvez até aparentemente tivesse curado, a gente veria ele sendo amado pela população, né, ele tratado, né, como uma pessoa que liga para as pessoas menos favorecidas da cidade, e ao mesmo tempo nós apresentaríamos um Batman aqui, uma versão do Batman que seria quase como um vilão. Então a gente teria um Batman totalmente diferente, que estaria causando problemas para a cidade, a maneira como ele combate o crime. Então teria toda uma pegada mais real e política que tem no primeiro Coringa, e daria para colocar nessa sequência aí Coringa 2. E para mim esse universo aí do Sean Murphy, do Cavaleiro Branco, daria para adaptar muito bem aí para esse Coringa do Todd Phillips. E a terceira e última ideia aí teria uma pegada um pouco mais simples, mas a gente veria o Arthur Fleck aí saindo lá do hospício, né, de Arkham anos depois, aparentemente curado, e ele volta para a sociedade, ele tenta de novo se adaptar, conseguir emprego, aquelas coisas, e a gente veria novamente algo parecido com a Piada Mortal, onde a pessoa tenta sobreviver na sociedade, mas aí ele poderia acabar precisando de dinheiro, aí ele se envolve com gangues, aí como ele é um nome conhecido, essas gangues vão atrás dele, e aí nós poderíamos ter a recriação lá do tanque químico, ele talvez colocando o capuz vermelho numa noite lá que ele sai com a gangue, e também teríamos o Batman, e aí de fato ele caindo num tanque químico aí, e fazendo aquela origem clássica do Coringa também. Mas é isso, o Todd Phillips daqui a pouco quer pegar um pouco mais essa onda do quadrinho, né, botar ele num tanque químico de verdade, fazer uma homenagem lá do capuz vermelho, pra fazer aquela média com alguns fãs mais hardcore de quadrinho. É possível também. E nessa versão aí dessa sequência do Coringa 2, nós teremos aquela coisa mais de gangues, né? Que, de novo, se ele quer pegar a influência do Scorsese, ele não tem onde pegar influência melhor, né? Então ele pode ver muito de cassino aí, de bons companheiros, e pegar essa coisa da máfia de Gotham ali, e ao mesmo tempo que nós teríamos de novo o Batman. Na maioria dessas minhas sequências eu acho que é indispensável ter o Batman de fato. Mas aí, como eu falei, tem um Batman diferente do que a gente vai ver do Matt Reeves. Porque se a gente já tem uma versão aí mais, digamos, quadrinhos que vai ter do Matt Reeves, né, aquela coisa mais super-herói, aqui a gente pode ver uma versão ainda mais bizarra aí do Batman, uma versão mais realista ainda, porque aí a gente teria duas versões então do Batman, e eu acho que seria bem legal isso. E, enfim, pra terminar esse vídeo ainda, eu deixei uma ideia ainda mais maluca pra uma possível continuação do Coringa, que é daqui a pouco o Todd Phillips querer fazer uma adaptação da HQ famosíssima do Grant Morrison, Asilo Arkham. Que assim, como eu falei, essa ideia maluca mesmo porque, digamos, o Coringa não é o principal lá do Asilo Arkham, mas ele pode pegar muita inspiração e mudar algumas coisas para ter um foco maior no Arthur lá dentro do Arkham. E ainda daria liberdade pro Todd Phillips poder colocar vários vilões lá do Batman e ele botar a sua interpretação de cada um deles. Dá pra apresentar lá o Chapeleiro Maluco, Duas Caras, o Charado, o Solomon Grundy, dá pra fazer uma coisa muito louca lá. E se vai ser de novo um filme de 18 anos, que eu espero que seja, né, com conteúdo, a questão da violência, o Asilo Arkham é um prato cheio, né? E se ele quiser colocar o Batman ou não aí dentro, aí vai ser a opção dele. Porque aí daqui a pouco o papel do Batman lá pode ser de alguma forma o Arthur Fleck, então dá pra pirar muito. Porque se tem uma HQ onde você pode ficar maluco e adaptar um monte de coisa que você quiser, é o Asilo Arkham. Então fica essa minha última sugestão muito louca que eu acho muito difícil de acontecer, mas é que eu pensei também enquanto eu tava gravando aqui o vídeo e resolvi falar. E o que vocês acham de talvez ser então o Asilo Arkham, hein? Por fim, então, pessoal, a gente vai ter que ficar aguardando então se realmente vai sair ou não uma continuação de Coringa. Se depender unicamente da bilheteria, do quanto os executivos da Warner vão querer fazer isso, olha, com certeza essa continuação sai. Mas aí, claro, tem todo o lado criativo, né? Se o Todd Phillips ou o Joaquin Phoenix vão querer voltar ou não, aí é eles que têm que ser convencidos mesmo. Eu realmente espero que continue na mesma pegada aí de Coringa, né? Que traga essa pegada mais real, né, e violenta que a gente viu no primeiro filme pro universo do Batman. Então acho que, olha, tem muitas possibilidades que dá pra se explorar. E, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre uma possível continuação do Coringa. E aí, você quer que ela aconteça? O que você gostaria de ver na continuação? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha e comentar aqui que nos ajuda no YouTube. E ative o sininho de notificação para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. Até mais, gente. Tchau, tchau.